Então, boa noite, gente. Agora estou gravando só para dar um alô a mais para quem está assistindo gravado. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos. Talvez vocês fiquem escutando um barulhinho. Esse barulhinho é a Milu comendo. A gente bota a comida dela numa bola para ela ativar a cognição enquanto come. A cognição canina enquanto se come. Então ela tá lá fora e fica batendo com a pata para conseguir tirar a ração de dentro da bola. Então, pode ser que a gente ouça ela. Maria Fernanda, a Milu tem que participar no final da aula. Tá bom, eu trago ela dessa vez. Da outra vez eu não trouxe, né? Eu trago ela. Oi, Mara! Então, vamos lá. Gente, o nosso encontro de hoje é um encontro que dá muito pano para manga, tá? É um tema intenso, que tem bastante bibliografia, bastante gente falando sobre isso. É possível a gente olhar para essa questão da norma e do preconceito sobre, assim, a partir de diferentes enquadramentos, digamos assim, né? A partir de diferentes pontos mesmo de vista, de perspectivas distintas. E eu fiz uma escolha por trazer algumas coisas que já me chamaram a atenção em outras circunstâncias, que não necessariamente relacionadas ao curso, que tem a ver com a minha observação contínua sobre as manchetes. Eu estou sempre olhando o que as manchetes estão trazendo, o que elas estão dizendo. Então, esse encontro de hoje vai passar um pouco por essas manchetes. A gente vai bater um papo sobre elas. Mas a minha fala de hoje é um convite para a gente repensar o nosso entendimento de língua. E aí, de fato, a gente tem muitos textos que falam sobre isso. Eu já li bastante coisa do Marcos Banho, ele é um linguista muito famoso, que fala bastante sobre norma, ele vai aparecer aqui várias vezes. Mas na semana passada eu tive uma grata surpresa. A Cecília, que é uma das pessoas, uma das fundadoras do projeto Babel Podcast, ela me passou uma bibliografia, era um texto específico do Marcos Banho, que vai falar sobre língua, não é a questão específica da norma, mas que tem uma conexão com norma. Ele vai falar sobre língua e sobre a língua como objeto e como esse objeto é manipulado. Então, eu acho que é muito importante a gente ter isso em mente. A língua, esse lugar idealizado, esse lugar, essa coisa idealizada, que é a língua, entendida como um objeto, né? E eu acho que isso nos ajuda a entender, inclusive, a nossa própria percepção sobre língua. Quando a gente diz, gravei hoje sobre isso, um vídeo sobre isso hoje. Quando a gente diz, por exemplo, ai, não, eu não sei português. Quando a gente diz eu não sei português, por exemplo, né, a pergunta que eu faço no vídeo, o que eu quero dizer? Né? Porque se você fala português, né, que português é esse que você diz não saber, né? Então, quando a gente fala de norma, a gente pode se perguntar, então, né, sobre norma, preconceito e língua, que língua é essa, né? De quem que é essa língua? Então, o nosso papo hoje passa um pouco por essas questões todas, tá? Eu vou abrir aqui uma apresentação que eu quero compartilhar com vocês. Essa dinâmica, gente, tá boa. Assim, coloco a apresentação, mas bata um papo também. Espero que esteja... Ai, meu Deus, peraí. Espero que seja boa, assim, essa dinâmica. Vocês sempre podem me acionar, inclusive por e-mail, tá? Eu vou me deixar um pouquinho maior para você que está assistindo o gravado, tá? Ah, e não se esqueçam, vocês têm o direito à nota fiscal, já disse isso e repito. Uma ou duas pessoas só me pediram nota fiscal. Não se esqueçam de me mandar um e-mail com suas informações, CPF, nome completo, para eu poder emitir as notas. Gente, lembra do Marquês de Pombal, ele mesmo, sobre quem falamos na semana passada? Pois bem, eu vou relembrar aqui com vocês uma coisa que ele disse. Lá no Diretório dos Índios, esse diretório tem vários nomes, Diretório Pombalino, Diretório dos Índios, ele está nas referências bibliográficas. Esse é um documento histórico, você pode acessá-lo digitalmente pela Biblioteca do Senado. A Biblioteca do Senado tem um monte de coisa disponibilizada ali gratuitamente. Esse é um documento histórico e ele está lá.
Aqui tem uma versão um pouquinho mais revisada, digamos assim, né? Não é o texto exatamente como escrito em 1700, com alguns ajustes para esse português brasileiro mais moderno, digamos assim. Ele dizia assim: observando, pois, todas as ações polidas do mundo, este prudente e sólido sistema, nesta conquista se praticou tanto pelo contrário, que só cuidaram os primeiros conquistadores estabelecer nela o uso da língua, que chamaram geral. Então, ele está falando sobre usos de língua. E aí, olha que interessante o que ele vai nos dizer. Essa língua, que é a língua geral, sobre a qual falamos na semana passada, ele vai chamá-la de invenção verdadeiramente abominável e diabólica, para que, privados os índios de todos aqueles meios que os podiam civilizar, atenção para a palavra civilizar, permanecessem na rústica e bárbara sujeição em que até agora se conservavam. Eu queria relembrar esse trecho, porque ele é muito importante, porque está se falando de língua. Está se falando de duas línguas. Uma delas, que é a língua geral, que faz com que esses índios, e a gente não está falando só de língua, a gente está falando de cultura e a gente está falando de pessoas, né? De comunidades que aqui viveram a violência dos portugueses. E aí ele vai dizer que essa língua, ela é abominável e diabólica, a língua geral. Mas a língua portuguesa seria aquilo que os podia civilizar. Veja, se eles poderiam ser civilizados, isso significa que eles eram o quê? Bárbaros, né? Selvagens. Então, lá no meio do texto do Marquês de Pombal, em que ele vai dizer, chega de língua geral, ele precisa construir este discurso sobre o que é a língua geral, sobre o que são os índios e sobre o que é essa língua portuguesa, para defender a completa exclusão da língua geral para a adesão à língua portuguesa de Portugal, né? Então, isso é um ponto muito importante. Isso foi lá em 1700, mas essa história de manipular as línguas politicamente, digamos assim, não é nova, não é de 1700, é de antes disso, de bastante antes disso, e é interessante pensar que isso acontece de diferentes maneiras até hoje. Bom, legislar sobre a língua, enfim, é algo que acontece mesmo até hoje. Eu acho que uma coisa muito, assim, recente que a gente se lembra é o acordo ortográfico, né? Essa ideia de homogeneizar a língua, o que é muito curioso, mas, enfim, legislar a língua é algo que acontece bastante, às vezes a gente nem se dá conta, né, não presta atenção nisso, mas para além desse legislar sobre a língua, a gente não pode ignorar o que o Marquês de Pombal está fazendo aqui, né, nessa oposição entre o civilizado e o bruto, o selvagem, entre aquilo que é bom e é ruim, né? Ele faz isso muito claramente aqui, muito nitidamente, mas ele não é o único, tá? A gente tem lá Michel Temer, que em sendo comentada a maneira como ele usa a língua portuguesa no dia a dia, ele responde o seguinte: ontem li um artigo de um cidadão me criticando pelo fato de eu falar bem o português. Não uso mais mesóclise, porque essas coisas, elas ganham vulto. Certas ideias equivocadas são divulgadas, e daqui a pouco sou eu o inadequado. Ora, 2016, meus amores. Tá lá Michel Temer respondendo a um artigo que falava sobre o português dele. E observe que essa resposta, ela tem esse quê de Marquês de Pombal, bem sutil, que é quando ele fala que ele fala bem o português, né? Se ele fala bem o português, é porque há quem fale mal o português. Ele não se encaixa nesse grupo, né? Marquês de Pombal estava falando dos selvagens, né? Que não se podia civilizar porque não faziam uso da língua civilizatória, que era essa língua portuguesa. No caso do Temer, a gente não está falando necessariamente ou explicitamente desse civilizatório, mas está se fazendo essa oposição indireta aqui, evidente, entre o falar bem e o falar mal. E aí ele vai dar o exemplo, ele vai dizer que ele não usa mais a mesóclise, que é aquele, quando a gente coloca o pronome oblíquo no meio do verbo, né? Então, cansar-me-ei, então esse me está no meio aí do verbo, cansar-me-ei se correr 2 horas de manhã. Então,
Ele disse que ele não ia mais usar a mesóclise. E aí ele vai continuar, e aqui embaixo ele vai dizer que essas coisas acabam sendo divulgadas, as ideias equivocadas são divulgadas, né, sobre ele, ou seja lá mais o que for, ou sobre a maneira como se comunica, e ele vai dizer, e daqui a pouco sou eu o inadequado. E aqui tem um outro elemento importante. A gente não está mais falando exclusivamente de falar bem ou mal. A gente está trazendo também esse elemento da adequação. E aí ele está fazendo o movimento de dizer, bom, daqui a pouco sou eu que sou o inadequado. Quando ele diz isso, ele está dizendo que o inadequado é o outro, e não ele que usa a mesóclise. Eu trouxe o exemplo do Temer, fazendo esse pulo gigantesco, esse salto entre o Marquês de Pombal e o Temer, porque o Temer é bem emblemático dos tempos presentes, de um uso do português que é comentado com certa regularidade nos tempos presentes, né? Então, por isso que ele está aqui entre nós, o grande golpista. E aí a pergunta que a gente pode se fazer é, que língua é essa? Né? Que língua é essa que define, que tem lá dizendo o que é falar bem, o que é adequado, o que não é bárbaro, o que é civilizado? Como eu falei lá no comecinho desse encontro, né? A gente não pode ignorar essa pergunta, a gente tem que sempre se confrontar com ela. Que língua é essa? Veja, a gente usa a língua portuguesa o dia todo, todos os dias, né? Essa língua portuguesa brasileira, a gente pode pensar, já começar pensando no nome que ela tem hoje, né? Todos os dias, você está o tempo todo fazendo uso dela. E, em alguns momentos, esse uso, ele pode te colocar confrontada com o incômodo desse não saber, que eu falei no começo, né? Eu não sei falar o português, e isso pode trazer uma série de problemas para você no seu dia a dia. Porque pode ser que você sinta que a variedade com a qual você se comunica, a variedade linguística através da qual você se comunica, não é suficiente para suprir as demandas de uma dada sociedade, da sociedade em que você vive. Então, é sempre importante pensar que língua é essa, né? E aí a gente volta para essas várias oposições entre o bárbaro e o civilizado, o falar bem e o falar mal, o falar certo e o falar errado, o adequado e o inadequado, e o bonito e o feio. Observe que se trata de uma construção já dada há muito tempo. Eu trago, de novo, o exemplo do Marquês de Pombal, mas não é o único. E não é só no português, não é só no Brasil que isso acontece. Mas é interessante a gente olhar para esse exemplo, porque ele marca a construção de uma ideia sobre língua. Observe que eu estou falando que esse elemento ele não marca o que é uma língua. Ele marca a construção, a discursivização sobre o que são essas línguas que estiveram em contato no Brasil. E qual delas vale? Não se esqueçam que eu falei para vocês que o Arion Rodrigues tinha feito uma estimativa de que quando os portugueses invadiram o Brasil, a gente tinha mais de 1.000 línguas indígenas, mais de 1.000 línguas. E que, para além disso, com a invasão e a trazida de escravos, de pessoas escravizadas em situação de escravidão, a gente teve mais umas outras muitas línguas, que eu não saberia agora numerar, né, em termos de quantas são, mas inúmeras línguas vindas junto com esses povos africanos que aqui foram obrigados violentamente a vir. Então, não é curioso que a língua que fique seja a língua portuguesa? Então, esse documento do Pombal, ele é um marco político de poder. E ele é um discurso sobre línguas, sobre povos, sobre culturas. E isso vai sendo perpetuado na construção de gramáticas, nas escolhas que são feitas nas gramáticas, nas escolhas que são feitas para os dicionários, nas figuras que são alçadas à posição de autoridade para definir o que é bárbaro e o que é civilizado, ou, no dizer do Temer, o que é adequado ou inadequado. E aqui está. Eu não fiz o positivo de um lado e o negativo do outro, né? Tá dispareado, vocês me perdoem. Então, isso tudo nos coloca para pensar a nossa relação com essa língua, ou com essas línguas que estiveram e que ainda estão entre nós. Vocês mesmas trouxeram um exemplo do Inhangatu,
que segue sendo falado em algumas comunidades. E, claro, não é a única língua, mas é uma língua que tem uma herança muito importante para a gente pensar o que é a história do Brasil. E o quanto é que a gente fala sobre isso, sobre essas marcas tão potentes da nossa existência, né? Essa frase me marcou muito na dissertação da Cassandra Muniz, que eu li, que é um outro tema, ela está falando sobre piadas, mas num dado momento ela vai falar, partilhar uma língua é partilhar sentidos, sabe? É disso também que se fala, quando a gente diz que partilhar uma língua é partilhar sentidos, né? É partilhar, inclusive, esses entendimentos sobre língua, de alguma forma, né? Aí a gente volta para o Temer. Eu não sei se você se lembra, mas eu vou refrescar sua memória. Em 2015, o Temer escreveu uma carta. Quando ele escreveu essa carta, ele estava muito emocionado, né? Frustrado, chateado, porque ele não foi convidado, por exemplo, para uma reunião com o vice-presidente Joe Biden, que hoje, inclusive, é o presidente dos Estados Unidos. Ele não deu golpe, mas de vice passou para presidente, diferentemente do Temer, que precisou de outros recursos para virar presidente no Brasil. Mas, enfim, isso é outra história, não é mesmo? E aí ele foi lá e escreveu uma carta. Para Dilma, aquela coisa toda. Eu vou deixar para vocês a carta toda disponível através de um link, caso você queira passear por essa beleza da escrita nacional. Num dado momento, o Temer escreve assim, ó. Recordo ainda que a senhora, na posse, manteve reunião de 2 horas com o vice-presidente Joe Biden, com quem construí boa amizade, sem convidar-me, o que gerou em seus assessores a pergunta: o que é que houve que numa reunião com o vice-presidente dos Estados Unidos, o do Brasil não se fez presente, não se faz presente? Um rancoroso, né? Tá aí amargurado porque não participou da reunião, foi deixado de lado no recreio da escola. E aí ele escreve essa carta e tem esse trecho na carta. E o que é que me interessa desse trecho da carta? Me interessa que Temer é o sujeito que diz falar bem o português. E a gente já entende um pouco, né, a partir da maneira como ele se posiciona, o que é que ele está entendendo como falar bem o português. Né? É esse uso de um português que vem dessa coisa que muitas pessoas vão chamar de norma culta, né? E que a gente vai chamar aqui de norma padrão. E aí, você pensa, tá bem, né? Então, ele faz uso desse recurso, de todas essas regras. Errado. Por que errado? Porque quando a gente tem uma estrutura preposição mais infinitivo, o pronome oblíquo, que é esse me aqui, ele em geral acompanha a preposição. A gente costuma dizer que a preposição puxa o pronome. Então, se fosse para ele usar a norma padrão, que ele se vangloria tanto de viver, respirar a norma padrão, ele não deveria escrever a carta falando sem convidar-me. Ele deveria dizer sem me convidar. O que ele faz aqui é o uso desse recurso que ele entende como um recurso mais rebuscado, e aí ele vai usar esse recurso, inclusive nos momentos em que a gramática vai dizer que, olha, não precisa, nessa circunstância não cai bem. Então é muito interessante a gente pensar que aquele que diz que fala bem, que escreve bem, que é o bonzão da língua portuguesa, nosso verdadeiro sommelier de português do Brasil, também dá os seus vacilos. Porque, na verdade, a gente tem que pensar de novo o que é essa língua idealizada pelos falantes, né? Então, para além de pensar que língua é essa, a gente pode pensar também que norma é essa, né? Que conjunto de regras, de padrões, de entendimentos de uma língua estão reunidos e que nos fazem entender a língua portuguesa de uma dada maneira e que nos leva, então, a dizer que a gente não sabe português. Né? Muitas vezes atrelada a essa coisa da escola, né? Ai, nossa, eu não sei português, eu não ia bem nas aulas. É muito interessante ver, muitas vezes as pessoas falam isso, não sei se vocês já perceberam, já viram esse tipo de episódio em que a pessoa diz assim, não falo bem português, não sei português, eu ia muito mal na escola. Automaticamente você se transfere para esse outro lugar. Mas a escola não é o único lugar em que você aprende a língua portuguesa, é outro lugar que você faz uso dela, né? E de novas competências, inclusive fazendo uso da língua portuguesa. Então é interessante pensar essa coisa do não sei português. Então, por isso a pergunta, que norma é essa, né? E aí o Guizan vai dizer num texto dele assim:
A invenção da imprensa, do caráter móvel, a criação de um mercado capitalista para um novo bem comercial, o livro, destinado a ser adquirido por indivíduos como com a rede de escritores, de editores, de impressores, de livreiros, vão dar um forte impulso para a realização efetiva desse projeto de criação de uma norma, indispensável para assegurar o sucesso deste empreendimento capitalista, que dará a forma a outro projeto mais ambicioso ainda, o da formação dos Estados nacionais e da definição dos seus limites territoriais. Observe que essa citação do Bizan vai trazer para a gente uma série de elementos combinados. Vai se falar aqui da relação entre o estabelecimento dessa norma como um ponto importante para o comércio de livros ele mesmo, de maneira mais homogeneizada, da gente pensar o quanto essa norma também contribui para esse projeto de formação desse Estado Nacional, dessas fronteiras mesmo, quando a gente pensa, por exemplo, na formação da Europa e dos diferentes países europeus que viveram em conflito durante muito tempo, e eu vou deixar para vocês esse texto que a Cecília me indicou, porque lá ele vai dar alguns exemplos. Então, você tem a unificação desses Estados nacionais no século XIX já no final do século XIX, e é nessa Constituição que se estabelece uma língua como a língua oficial. E é quando você estabelece a língua oficial, é que você vai ter uma série de documentos para falar sobre essa língua. Então, os livros oficiais do governo, os documentos oficiais do governo passam a sair a partir desta língua oficial, por exemplo. Você tem uma série de ações que vão girar em torno dessa norma que é criada, dessa língua, né? Nessa língua que o Banho vai chamar de língua paterna, porque é a língua do padrão, que vai ser estabelecido para unificar, para homogeneizar. E aí, é claro, a gente pode complementar, mas é a língua que apaga outras coisas, né? Que coloca para longe outras tantas coisas. Aqui é um quadrinho que ele faz para pensar essa relação com a norma, e ele vai falar desses dois sentidos possíveis de norma, tá? É só um convite para a gente pensar nesses usos, né? Um deles seria como normal, digamos assim, e o outro seria normativo. E há uma diferença entre esses entendimentos, né? Entre esses sentidos que estariam embutidos dentro do sentido de norma, os sentidos que norma pode ter. Então, no caso de normal, você poderia pensar como uso corrente, real, um comportamento, uma observação, uma situação que é objetiva, uma média estatística, né, que levaria a entender um dado normal, né? Frequência, uma tendência geral e habitual. Tudo isso poderia ser entendido por esse normal. Mas quando você vai para o normativo, você adentra num outro universo, em que você tem uma série de preceitos, em que você tem o lugar do ideal, que é muito importante, uma reflexão que é consciente, né? Quando o Pombal vai lá e determina que é o português falado pelo rei e não mais a língua geral, ele está fazendo um movimento consciente. Quando um gramático escreve as regras da gramática, reformula as regras da gramática, quando o governo determina um acordo para homogeneizar uma escrita, tudo isso é feito através de uma reflexão consciente, né? Então, isso parte de uma elaboração que traz consigo aí intenções, possíveis intenções subjetivas, né? E tem a ver, claro, com uma conformidade a uma regra, o que vai nos colocar no lugar dos juízos de valor, inevitavelmente. Porque quando a gente fala da gramática normativa, quando a gente fala sobre falar bem, é porque existe o falar mal, como eu já disse antes. Então, a partir desse momento, você já está entrando no lugar do juízo de valor e você está hierarquizando, possivelmente, os indivíduos que fazem uso dessa língua. Isso é um ponto muito importante. Ele vai dizer assim para a gente, o Marcos Banho. Se você nunca tinha visto o Marcos Banho, olha ele aí. Inspirados nos usos que aparecem nas grandes obras literárias, sobretudo do passado, os gramáticos tentam preservar esses usos, compondo com eles um modelo de língua, um padrão a ser observado por todo e qualquer falante que deseje usar a língua de maneira, vamos lá para os adjetivos colocados, correta, civilizada e elegante. Lembra dos adjetivos que eu trouxe lá atrás?
É esse modelo que recebe, tradicionalmente, o nome de norma culta. E que num dos artigos que eu vou deixar para vocês, como eu disse antes também, ele vai questionar o uso de norma culta, ele prefere o uso de norma padrão, porque dentro da linguística existe, por exemplo, no Brasil existe um projeto da linguística que se chama NURC. O projeto NURC é muito antigo, assim, de linguistas, assim, antigos mesmo. O que eles fazem? Eles catalogam, eles gravam a fala de pessoas de diferentes capitais do Brasil, e o projeto chama NURC porque é Norma Urbana Culta. E qual é o objetivo? É entender como é que esses falantes, são uma amostra, claro, não o todo, mas uma amostra da maneira como se fala, como fala aquele que tem raízes, digamos assim, urbanas, e que concluiu o nível superior. Como é que essas pessoas se manifestam? E a partir daí, o projeto NURC vai tentar, e aí se chama culta, porque essas pessoas dentro da sociedade hierarquizada em que a gente vive, eles poderiam ser chamados de cultos em função desse nível superior. E eu estou dizendo isso, gente, não é porque, não que eu concorde com o termo, mas só para mostrar a escolha um pouco do que é a palavra culto aqui. É só um uso para diferenciar dentro de uma metodologia escolhida para estudar lá dentro do projeto NURC. O projeto NURC é muito interessante porque ele tem... O que acontece? Isso está lá catalogado e as pessoas vão pegar essas falas todas, é um conjunto grande de dados gravados, e vão estudar, então, essas manifestações. Tá bom, como é que acontece efetivamente? E é possível, com isso, inclusive, pensar a comparação entre esta norma, digamos assim, não entre esta norma, entre esse uso desse grupo considerado culto, digamos assim, com o que a norma padrão refere, como ela diz que deveria ser a língua, né? O que nos faz pensar, o que nos leva, o que leva esses pesquisadores a entender que muitas coisas que estão na tal da norma, na gramática normativa, só para usar esse outro termo, que estão lá nesses compêndios, nessa gramática e tal, já caíram em desuso no Brasil. A mesóclise é um exemplo, né? Então é interessante a gente pensar. Uma coisa é a gente estudar esses usos atuais de um dado momento. Outra coisa é a gente idealizar usos, né? Em uma série de ideias ou escolhas que não necessariamente são explicitadas, né? Nas gramáticas, é comum você ver, né? Esse é um compêndio com informações sobre a língua portuguesa como usada pelos melhores escritores, os maiores escritores, pelos cânones, tá? E o que é que isso significa, né? Quem são esses cânones escolhidos? A gente pode, inclusive, pensar numa outra época, no caso do José de Alencar, que tinha lá os embates com os críticos portugueses em função da maneira como ele escrevia, né? É interessante a gente pensar esse jogo que vai acontecendo ao longo da história, né? Entre diferentes atores, digamos assim. E aí, então, aqui o que eu falei para vocês, né, da diferença, então, entre a norma culta e a norma padrão, o que o Marcos Banho vai dizer é que a norma padrão seria justamente, ele escolhe usar o termo norma padrão para se referir a esse conjunto idealizado aí que formaria uma língua, que a gente não sabe o que é, enquanto a norma culta seria esse termo empregado especificamente dentro desses estudos, dentro do projeto NURC, por exemplo. É um exemplo que ele dá, né? Mas a própria separação é interessante, mesmo que a gente não a mantenha, tá? Aqui não é nada fechado, que não pode ser questionado, não é isso, mas essa separação, ela é ela mesma interessante da gente pensar, né? Quantos níveis há dentro de uma reflexão sobre língua, né? E aí aqui, a gente tem, por exemplo, Pasquale, lembra dele? O Pasquale é um professor de português com bastante espaço na mídia, né? O Pasquale, ele tinha programa na Cultura, aqui a gente tem um texto da Folha de 1997, em que ele está estreando com uma coluna. E o que me interessa aqui? Me interessa a gente pensar como é que está se falando sobre essa estreia. Vai se dizer assim, português. Pasquale Cipro Neto estreia amanhã na Folha, sessão que usará exemplos do dia a dia para falar sobre o idioma. Coluna desmistifica língua portuguesa.
E aqui me interessa muito esse desmistifica. Como se a língua portuguesa... porque, veja, a maneira como a gente fala sobre a língua também contribui para esse entendimento que a gente tem dela, né? A gente vai consolidando discursos, entendimentos sobre as línguas, né? E quando a gente fala desmistifica, porque se você precisa desmistificar, é porque há mitos em torno da língua. E que mitos são esses? Né? A gente está falando dessas regras aí que todo mundo diz não saber, embora as use todos os dias. Porque as regras que não são usadas, muitas vezes são regras que nem existem mais, são formas que nem existem mais no português, algumas várias, né? Em nenhum registro, em nenhuma variedade do português, né? Então, é interessante a gente pensar, porque passa batido, esse desmistifica, você pensa, vai tirar as minhas dúvidas. Mas esse desmistifica traz justamente esse lugar de uma língua que é oculta, algo que é difícil de capturar. Então, você precisa de ajuda para capturar o que é a língua portuguesa. E aí você precisa de quem? De um professor de português, gramática, para dizer como fazer. E veja, o Pasquale tem versões revisitadas, muito famosas hoje em dia. Uma delas, talvez você já conhece, é uma professora que é uma aliada de Bolsonaro, inclusive, ela faz vídeos com pessoas da extrema-direita, inclusive, que se chama Cíntia Chagas. A Cíntia Chagas defende com unhas e dentes a língua portuguesa, essa língua portuguesa que ninguém sabe o que é, tá? Essa língua portuguesa aí, não sei bem. E ela defende uma língua portuguesa, e junto com isso ela defende uma série de coisas, é uma mulher extremamente conservadora, uma posição política bastante conservadora, é bem aliada mesmo à extrema-direita, e ela é muito famosa, muito famosa. O canal dela no YouTube é enorme, ela tem um perfil grande no Instagram, faz lá entrevista com o Ricardo Salles, é uma coisa assim impressionante, assim, como ela atua, não só na língua, mas também através dela. Isso é muito importante, né? Todos nós o fazemos, e o que ela faz também é uma defesa, assim como o que eu faço é uma defesa, também política, no caso dela também né? A diferença é que aqui a gente está trazendo dados de pesquisa mesmo, e não só o compêndio antiquado, com regras de usos de língua que não são mais correntes em português do Brasil, né? Só dando uma passadinha aqui. Bruna, acabei de ver sua pergunta, espero que tenha ficado claro. O legal de estudar as falas do Nurk é que é possível ver como os usos mudam, porque são falas gravadas em diferentes momentos do tempo. Exatamente, isso também é muito interessante. Muito interessante, é um projeto realmente muito grande. E eu acho que é possível acessar uma série de coisas sobre o projeto no próprio, usando a internet, chama Projeto Nurk. Eles têm uma série de livros que se chama Gramática do Português Falado, eu tenho até um aqui, muito bacana mesmo. Pois muito bem, aí eu trago essa gracinha para você. Essa língua, aqui se refere a Cíntia Chagas, ou o Temer, que vai dizer que ele usa corretamente a língua. É uma língua homogênea? E aí eu te pergunto, aí você pode me perguntar, na verdade, Jana, por que cargas d'água você trouxe uma foto do Papa sentado no trono? Por que ele está sentado no trono? Primeiro, tem uma artista que decidiu colocar uma série de figuras públicas importantes em fotos, assim, com montagens, em que essas figuras públicas estão sentadas no trono, para humanizá-las, é o que ela diz. Por que eu coloquei isso aqui? Porque eu fico pensando, é só uma gracinha mesmo, veja, não é um desrespeito ao Papa, viu, gente? Adianto aí para quem é religioso. Mas eu fico pensando, o Papa, por exemplo, é alguém que é um homem muito culto, conhece muitas línguas, fala muitas línguas, estuda muito, é alguém que está lá debruçado sobre a cultura e o conhecimento de diferentes civilizações e tudo mais. Você acha que o Papa, quando ele está no banheiro, e ele precisa, por exemplo, pegar um papel higiênico, você acha que ele vai usar, por exemplo, o latim, né, que às vezes as pessoas idealizam como saber bem é saber o latim, que hoje é uma língua morta? Ou então, você acha que em usando o italiano, ele vai usar uma forma do italiano, que é o italiano, sei lá, antigo, lá de 1600, porque supostamente essas formas seriam as mais preservadas, as mais próximas do que seria, entre enormes aspas, um original, uma forma culta? Não, né, gente? Eu sempre gosto de dar o exemplo do FHC, né, que a gente tem como essa figura culta brasileira, tem esse imaginário também em torno do FHC e tal.
Fica imaginando. Ele tá lá conversando, quando a mulher dele era viva, né? Eles estavam lá conversando. Você acha que eles estão o tempo todo usando mesóclise, ênclise? Você tá entendendo? Assim, a língua, gente, não é uma maçaroca homogênea que dá em árvore e que você tira da árvore, que você tira da árvore já dentro de uma embalagem a vácuo e que não há nenhuma alteração nas características dessa maçaroca que está embalada a vácuo. Isso não é língua, tá? Essa norma que acaba nos sendo imposta desde muito jovens, ela acaba por nos oferecer um entendimento de língua que é bastante equivocado. A língua é heterogênea, ela muda com o tempo, ela tem formas bastante múltiplas, que vão ser empregadas em diferentes contextos, e você aprende a fazer isso ao longo da sua vida. Você fala com a sua mãe de um jeito, você fala com uma paquera de um jeito, de outro jeito, você fala numa reunião de trabalho, numa entrevista de emprego, de outro jeito. Você vai performando diferentes possibilidades aí que você conhece, sabe? E quando você não as conhece, mas é instado a conhecer essas outras, vai sendo inserido no mundo em diferentes contextos, você vai reconhecendo essas outras formas, ainda que você possa não usar todas elas, tá? Isso é muito importante. E aí, para mim, é importante a gente pensar quantas línguas cabem numa língua, né? É uma brincadeirinha aqui com a palavra língua, porque olha só o Brasil, né? O Brasil é um país, as pessoas costumam dizer, né, de proporções continentais. A gente tem variedades, inúmeras variedades linguísticas coexistindo neste país, né, que teve aí as suas linhas demarcadas a partir de diferentes tratados, acordos, guerras, né, que delimitaram que isso aqui que a gente está vendo no mapa, essa coisa que é abstrata, né, de alguma forma, porque você cria essas linhas para dizer isto é o Brasil. E dentro disso, do que isto é o Brasil, a gente já começa pensando em todas essas bordas à esquerda, que são muito próximas de outros países, e que, portanto, essa língua portuguesa falada ali, esse brasileiro falado ali, nesses espaços, que é uma longa extensão, certamente tem um impacto em função do contato que tem com essas outras línguas que estão do outro lado da fronteira. E veja que eu usei o plural, porque o espanhol também não é uma coisa só. Então, eu falei línguas, pensando nos diferentes espanhóis que se fala na América Latina. E quando a gente pensa nesse português, nisso que as pessoas falam aqui dentro, além de pensar que há outras tantas línguas que não são faladas, ou melhor, que são faladas, mas que não são reconhecidas como línguas, né? A gente tem esse português que gera aquilo que as pessoas vão chamar de variantes, ou de variedades, né? De diferentes variedades linguísticas, que no popular, digamos assim, a gente fala dialetos, né? Dialetos, eles podem ter uma conotação negativa, dependendo das circunstâncias que são empregados, mas é isso. O Brasil é um país que tem inúmeros dialetos. Mas veja, a gente precisa ter um sentido de nação, né? Então, manter como se todos esses dialetos fossem cada um uma língua, traria aí um problema, né? Porque aí como é que a gente organiza esse território se a ideia é que o território combine com uma língua, e aí em alguns países com mais línguas, né? A partir das diferentes pressões e demandas por inclusão de outras línguas, né? Na África do Sul, por exemplo, só para dar um exemplo. Cidades no Brasil criam lá documentos que vão apoiar o uso em escolas, por exemplo, de línguas diferentes quando a gente está falando de línguas que estiveram em contato. Então, por exemplo, Pomerode tem bastante isso, uma cidade que tem bastante isso em função do alemão, da comunidade alemã que veio para o Brasil, né? Em circunstâncias bastante diferentes das circunstâncias em que os povos escravizados vieram para o Brasil. E que conseguiram aí, e seguem usando essa língua, e que, portanto,
mantêm essa tradição, digamos assim, e acabam tendo esses usos de língua em instâncias até mesmo oficiais, né? E a gente pode pensar também nas libras, né? Como mais uma língua oficial. E aí é interessante pensar o que é que isso significa, não só em termos de fronteiras, demarcação de um espaço nacional, né? Mas também, com isso, nas implicações disso para as produções que envolvem língua dentro de um Estado, nação, né? Os documentos que são produzidos, né? Tudo isso, se você tem diferentes línguas oficiais, os documentos eles saem nessas diferentes línguas oficiais. Então é interessante a gente pensar as implicações de você ter uma ou mais línguas oficiais, para além, claro, desse outro elemento que é que tipo de olhar que se dá para a história quando a gente pensa nessas línguas que são escolhidas como as línguas de uma nação, né? Como é que está se olhando para a história, né? O que ganha destaque, o que é valorizado, né? Eu fiz um vídeo uma vez falando sobre o português. O português é um termo que a Lélia Gonzalez, uma pesquisadora brasileira muito importante, usou para se referir a essas formas aqui, ó. É engraçado como eles gozam a gente quando a gente diz que é Flamengo. Chamam a gente de ignorante, dizendo que a gente fala errado. E, de repente, ignoram que a presença desse R no lugar do L nada mais é que a marca linguística de um idioma africano, no qual o L inexiste. Afinal, quem é o ignorante? Ao mesmo tempo, acham o maior barato a fala dita brasileira, que corta os R's dos infinitivos verbais, que condensa você em C, está em tá, e por aí afora. Não sacam que estão falando português. É muito interessante essa fala da Lélia. A Lélia não era linguista, a onda dela era outra, mas ela estava olhando para a língua e sociedade, ela estava olhando para a sociedade e com isso acabava olhando para a língua. E ela escreve esse texto em que ela tem esse trecho, vou deixar lá para vocês também disponível, nas referências bibliográficas, em que ela vai falar sobre o português. E veja, eu vou chamar a palavra, eu vou usar a palavra provocação, embora eu não goste muito dela. Essa provocação que ela faz aqui nesse texto é um artigo. E essa provocação que ela faz deveria nos instigar a querer buscar mais informações sobre isso. Porque, de fato, né, se você tem essas escolhas que são feitas dentro de idiomas africanos, pode haver efetivamente uma influência disso no português, é claro, é evidente. Mas a gente vive uma história de apagamentos, né? Então, eu acho que durante muito tempo, apagamentos diversos e apagamentos históricos, que tem a ver, inclusive, com a impossibilidade de entender, de ter registros dessa influência, porque a gente não tem gramáticas, tantas gramáticas, tem algumas, né? Eu falei para vocês na semana passada de uma gramática, qual era a língua? Eu já me esqueci. Eu falei de uma língua indígena e de uma língua africana, que padres jesuítas construíram essas gramáticas. Me desculpem, eu tenho uma péssima memória, eu me esqueci o nome das línguas, mas estava na semana passada, a gente estava falando sobre isso, né? Então, salvaguardadas essas proporções aí de algumas poucas gramáticas, em especial daquilo que não fosse língua indígena, né, que foram feitas, a gente não tem outras maneiras diretas, a partir de recursos históricos, de olhar para documentos históricos, de entender como é que essas línguas estavam operando naquele momento, né, para buscar entender as relações entre elas. Mas há outras formas de estudar essas coisas. Tem uma pesquisadora, o que nos faz pensar, evidentemente, no que são as variantes de prestígio e variantes estigmatizadas. Então, quando a gente fala de norma culta, nesse sentido comum dessa língua idealizada que nós deveríamos alcançar, nós deveríamos tentar reproduzir, embora jamais conseguiremos, porque a gramática normativa ela é feita em torno de uma série de ponderações
que não tem a ver com o uso regular de língua no presente, mas com olhares sobre a literatura, textos mais antigos, inclusive, né? Elas estão se reformulando, né? As gramáticas, mas ainda assim tem essa pegada. O Marcos Banho, ele vai chamar essa norma culta de norma padrão, e ele vai falar a partir disso daquilo que está acontecendo efetivamente, né? Que são esses usos efetivos. E os usos efetivos ele vai chamar de variantes de prestígio ou estigmatizadas. As variantes de prestígio são essas variantes empregadas pelas elites, por uma camada da população que goza, sim, de prestígios aí na sociedade. E as variantes estigmatizadas são as variantes empregadas por aquelas pessoas que são desconsideradas na sociedade, que são tidas como menos importantes. E aí a gente volta. Por que a gente está falando dessas variantes? Porque a gente volta para aquele lugar lá atrás, entre o bom e o ruim, falar certo, falar errado, né? O bárbaro e o civilizado. Pensar bem, inclusive, tem a ver com isso. A gente vai dizer que uma pessoa que fala bem raciocina bem. E aí o oposto disso significa o quê? Que uma pessoa que não fala bem, não raciocina bem. E sabe aonde a gente vai observar isso? Quando vai se falar sobre o voto. Quando vai se falar sobre o voto, tem muita gente que diz que pessoas analfabetas ou analfabetas funcionais não deveriam votar. Esse absurdo que algumas pessoas dizem, porque essas pessoas não pensariam bem. E tem uma relação com o entendimento de língua também. Essas coisas estão todas misturadas. As variantes de prestígio são faladas justamente por essas pessoas prestigiadas, parte de uma camada, de uma parte da sociedade que uma grande parcela não entra. E que usam muitas vezes as variantes estigmatizadas e com isso sofrem o quê? O famoso preconceito. Então, quando a Lélia vai falar sobre o português, ela está falando sobre as variantes estigmatizadas. E eu encontrei um estudo super interessante de uma pesquisadora que se chama Juliana Cerqueira, ela é da UFBA, em que ela vai estudar o português no hip hop. Ela vai ver os usos de língua do presente, tem outros estudos olhando para os quilombos, tem estudos assim muito interessantes para pensar as diferentes variantes presentes no Brasil. E ela vai dizer o seguinte, a Juliana, essa é a Juliana, ela vai dizer assim para a gente: fazer uso de variantes linguísticas, outrora estigmatizadas, revela, conforme aponta a Cerqueira, né, estilo, construção de uma persona social política, consciente das desigualdades raciais e econômicas brasileiras e, consequentemente, em apropriação do fenômeno de não marcação de concordância nominal de número, que é o que ela está discutindo aqui, né, em determinados sintagmas, como um elemento emancipatório, produzido em seu uso novos sentidos oportunos para condições de empoderamento. O que ela está querendo dizer com isso? Que quando as pessoas falam os mano, as mana, e reforçam o uso dessas formas, eles estão se apropriando dessas formas que existem, não são inventados. Muita gente diz, isso não existe na língua. Existe, claro que existe. Inclusive é uma tendência do português. A gente passar a marcar número apenas no artigo, e não mais no nome. Veja, os linguistas estão falando isso, porque eles estão estudando isso há muito tempo. O que não é o caso dos gramáticos, que vão dizer que isso está errado, né? Então, observe a diferença entre o que é a norma padrão e o que são os usos, né? E quando você mantém esse uso, usmano, você está se apropriando dessa língua que é sua e que era estigmatizada. E você faz uso dela para isso aqui, ó, para a construção de uma persona social e política. Está consciente dessas desigualdades. E ela está falando, então, de figuras que cantam o hip hop, e a gente pode pensar em diferentes setores da cultura, mas não só da cultura, em que isso é empregado. Então, você tem essas comunidades de falantes que vão fazer uso desses recursos de maneira consciente, entendendo aquilo como uma marcação de posição mesmo. Isso está longe de ser um uso errado de língua. É um uso corrente de língua com propósitos bastante bem definidos.
Não exatamente, exatamente isso, mas seguindo um pouco nessa linha de pensamento, a Bell Hooks, ela tem um trecho super bonito, eu esqueci de trazer aqui, poderia ter trazido, mas vou deixar o texto disponível para vocês lá na bibliografia. A Bell Hooks, ela vai falar, no caso dos Estados Unidos, das variedades estigmatizadas do inglês, ela vai falar que a apropriação das pessoas da comunidade negra das diferentes variedades tem a ver com tomar para si a língua do opressor, trazer e ressignificá-la, né? Então, é muito potente a gente pensar nos usos de língua, nas dinâmicas que estão envolvidas quando a gente está simplesmente conversando no nosso cotidiano, né? Quando a gente se alinha ao outro, quando a gente reconhece, quando, por exemplo, eu tenho uma amiga que é de Votuporanga, que é a cidade de onde eu venho, e a gente é muito amiga. E quando a gente conversa, é muito comum que eu use algumas formas que eu não uso em outros contextos. Esse uso nosso nos alinha, é uma questão de identidade, isso é uma coisa que a gente faz, tá? Em diferentes contextos. No caso dessa minha relação com essa minha amiga, às vezes a gente troca o L pelo R também, né? Mas não no caso de Flamengo, mas no caso de quando tem aquele L no final de uma sílaba. Deixa eu ver. Bolsa. Fala bolsa. Menina, vou pegar a bolsa aqui para a gente dar uma saída. É uma característica do interior. É uma variedade estigmatizada. E a gente faz uso dela porque a gente se identifica com essa realidade, porque nós nascemos e crescemos ali. E por mais que hoje a gente faça uso de outras variedades, em alguns contextos que não tem propósito estigmatizante, a gente não está querendo zoar a variedade, mas tem a ver com essa manutenção dessa identidade, né, entre essas pessoas da comunidade, sabe? Elas se sentem pertencentes a um grupo. Já chegaram a pensar nisso? Como é interessante? Eu sugiro que vocês pensem um pouco como é que vocês fazem isso no cotidiano de vocês, sabe? Esses diferentes usos, né? Esse texto da Fernanda é muito interessante, tá? Bem interessante mesmo. Então, a gente pode pensar, gente, que a gente vai ter uma diferença entre o rural e o urbano. E entre o rural e o urbano, você vai ter, assim, quase que um contínuo de possibilidades, né? Porque ainda mais nos tempos presentes, com o êxodo rural, as pessoas que estão lá e estão cá, estão no campo e na cidade. Então, isso tudo gera uma série de mudanças nos usos que são muito interessantes. A gente pode pensar na questão da oralidade, do letramento, que implicações isso tem nas manifestações linguísticas. Então, a gente tem essa forma do falar bem. Quando as pessoas estão pensando, essa língua idealizada do falar bem é uma língua escrita e arcaica, sei lá, antiga, e muito atrelada ao letramento, que é super valorizado, em especial numa sociedade desigual. Isso, quando eu falo supervalorizada, eu não digo isso porque as pessoas não devam se alfabetizar, compreenda. Supervalorizada no sentido de fortalecer a desigualdade, tá? De você estigmatizar o outro que não participa da lógica do letramento como você, tá? A pessoa é simples, não sabe pensar direito, não sabe essa coisa? É boba, é entendido como boba. Basta ver, por exemplo, como é que se pintavam os caipiras, sabe? O caipira meio bobo, mas no fundo um tanto esperto. Que isso representa, sabe? Alguém que não se pode confiar. Então, é interessante pensar nisso tudo. E aí a gente pode incluir aqui uma coisa de conversas que são mais ou menos monitoradas. Então, por exemplo, a minha fala hoje aqui é uma fala mais monitorada, porque eu estou em aula, porque eu estou aqui no papel de professora, eu não conheço vocês pessoalmente, então eu quero passar a vocês uma impressão de postura de professora. Então, tudo isso faz dessa minha fala e outras tantas coisas uma fala mais monitorada. Eu estudei bastante para fazer esse conteúdo, eu planejei bastante o que eu queria falar, então isso tudo torna a minha fala mais monitorada, mais planejada. Em contrapartida, há contextos em que isso está longe de acontecer. Portanto, se você me gravasse ou se gravasse nesses diferentes contextos, você veria aí diferenças interessantes, mas também veria similaridades que aproximam essas duas formas e que a distanciam dessa língua idealizada numa escrita de um escritor literário do século sei lá qual,
sabe? De um português que não se usa mais, aquela gramática que vai falar do vós, que pouquíssimas regiões no Brasil hoje usam, vai falar da mesóclise, por exemplo, que rarissimamente se utiliza, em especial nos usos de fala, mas também na escrita, né? É muito raro o uso dessas formas, mas que continuam existindo na gramática como se aquela fosse a maneira de se dizer, muito homogênea, só pode assim, né? Mas aí vem o Marcuski, que é um linguista, e que vai dizer para a gente que a língua é um fenômeno cultural, histórico, social e cognitivo, que varia ao longo do tempo. Isso é muito importante. A língua não é imutável, ela muda, e de acordo com os seus falantes. Ela se manifesta no seu funcionamento, é através do uso. É disso que ele está falando aqui, que não é nessa idealização de uma gramática normativa que traz regras que não existem mais nos usos de língua. Então, ele vai dizer, ela se manifesta no seu funcionamento e ela é sensível ao contexto, como nesses exemplos que eu trouxe aqui, como no caso de eu conversando com a minha amiga, que eu vou falar a palavra bolsa. Dá a bolsa aí, filha. Que são usos bastante particulares em alguns dados contextos. E particulares porque tem a ver com identidade, com uma série de questões. Não é um sistema monolítico e transparente para fotografar a realidade. Isso é muito importante, porque aí as pessoas vão dizer assim, você precisa, para falar bem, para pensar bem, você tem que falar bem e vice-versa. E quem fala bem está trazendo a informação concreta de uma dada realidade. Veja, a gente nunca diz tudo o que pensa, nunca. Não é possível isso. A gente faz uma série de escolhas, não tem tempo hábil para dizer tudo o tempo inteiro. A gente nunca diz tudo, tem sempre algo ali que não veio. Então, a língua não é uma fotografia da realidade, tá? Não é, né? Então, isso também é muito importante e interessante. Aí vem o Marcos Banho, para a gente ir finalizando, que diz assim, a norma padrão brasileira, e aí ele vai questionar, brasileira, se afasta tremendamente da realidade dos usos linguísticos dos cidadãos brasileiros em geral, e até mesmo dos falantes urbanos escolarizados das classes médias e médias altas, que é essa coisa do projeto NURC, né, que a gente estava falando. É absolutamente necessário, urgente e indispensável que a gente faça aquilo que Faraco exige de nós, travar uma guerra ideológica ao normativismo, né? Uma guerra contra mesmo. Porque é difícil, que é disso que se trata, de ideologia. A norma padrão que paira acima de nós, como uma espada pronta para decepar nossas cabeças, há muito tempo já deixou de ser um instrumento de regulação linguística. É sim regulação nesse sentido, né? São sugestões, são regras para você usar, para você escrever melhor seu texto. Não é só isso, né? É sim um instrumento de opressão ideológica, de perseguição, de patrulha social, de discriminação e preconceito. E aí a gente volta nessa conversa que a Lélia Gonzalez trazia para a gente, e na ressignificação disso a partir do estudo da Juliana Cerqueira, né, que vai falar sobre os usos nas construções dentro do hip hop. Atualizar o padrão, admitir como válidas as regras linguísticas que já fazem parte da língua de todos os brasileiros. É uma obrigação política de todas as pessoas realmente comprometidas com a democratização desse país. Eu acho essa fala do Banho muito potente mesmo. É uma convocação das pessoas de entenderem que é uma ideologia que separa essa norma padrão. Ela não é o que a gente usa. Eu espero que esteja fazendo sentido na sua cachola. Eu já vou ler os comentários de vocês, mas eu espero que esteja fazendo sentido na sua cachola. Né? Pensa no que é a gramática normativa e pensa o que você não usa dela e que continua lá, como se a gente usasse aquilo. E pensa no quanto isso molda a maneira como as pessoas entendem língua. E o quanto isso faz com que elas discriminem as outras pessoas, assumam que as outras pessoas não sabem do que estão falando, simplesmente porque estão dizendo as minas, ao invés de as meninas, por exemplo, tá? Então, isso é patrulha social. Você vai desconsiderar aquele indivíduo, aquela comunidade, porque ela não está dizendo as coisas da maneira como você acha que deveria ser dita, e que nem você é capaz de fazer. Eu gosto de falar isso para as pessoas. Se eu acompanhasse você com um gravador o dia inteiro, você ia se surpreender com a quantidade de vezes que você não usa o plural, os meninos, por exemplo. Mas as pessoas, elas não admitem isso, porque elas, entre aquilo que elas produzem cotidianamente, que elas não observam, como estão produzindo necessariamente, né? Não estão observando isso o tempo inteiro. E essa língua idealizada, que é a norma padrão, tem uma distância muito grande, né? E aqui, para finalizar, ele diz assim,
a discriminação racial é um excelente exemplo de contra-argumento à defesa desse mito da norma, né? De nada adianta ao indivíduo ter excelente domínio das normas urbanas de prestígio, né, ou das variedades, né, de prestígio, ou da norma padrão codificada nas gramáticas, essa que a gente vê as regrinhas da gramática, né? Se pelo simples fato de ser negro, ou ainda, né, ele vai dizer mais acordadamente, não branco, sua ascensão social já está barrada em ampla medida desde um berço num país estranhamente racista como é o Brasil. E é interessante, então, a gente pensar que esse racismo ele vai se revelar em muitos lugares, né? A desigualdade também vai se revelar em muitos lugares, também na língua. Então, quando ignora-se as influências dos idiomas africanos no português, nesse português, nessa língua que eu estou chamando aqui de português brasileiro, eu sei lá. Quando a gente ignora as inúmeras línguas indígenas também têm participação nisso, quando a gente passa batido por cima disso. E quando a gente valoriza essa norma que nenhum de nós é capaz de fazer uso, porque ela não existe mais, os usos de língua, mesmo nas normas de prestígio, nas variedades de prestígio, estão distantes de vários pontos do que está sendo descrito na gramática normativa. Veja, é aí que se revela a desigualdade, é aí que se fortalece a desigualdade, né? Eu acho esse assunto muito importante, por isso que eu queria que ele estivesse no meu curso, por isso que eu linko com o nosso primeiro encontro, porque ele tem a ver com os nossos entendimentos de sociedade que passam também pela questão de língua, né? A língua, ela é produzida, ela existe na sociedade, né? Como eu disse, não está embalada a vácuo. Então, ela vai sofrendo essas influências, né? Ela vai, sofrendo é uma palavra ruim, né? Mas ela vai vivendo também com essas influências, e muitas dessas influências, elas procura-se homogeneizar essas influências, como eu disse antes, esses projetos de homogeneização das línguas, com vistas a apagar mesmo esses elementos históricos, e com isso se reforça um sem fim de desigualdades, né? Que já estão aí, né? E que se reforçam quando se nega as diferentes variedades linguísticas, e quando se coloca essas variedades entre registros que são de prestígio ou estigmatizados, né? Então, o Temer é um exemplo muito, muito importante, né? Muito interessante dessa elite que se entende como quem prega o verdadeiro entendimento de língua, o que é verdadeiramente a língua. E ele é um bom exemplo até por esse, eu vou chamar de erro, mas em função do alinhamento dele com a lógica de uma gramática normativa, tá? Então, ele mesmo reproduz um erro, né? Mas ele nem vê que ele reproduziu um erro. Mas entende que é o grande carregador, grande sommelier de língua portuguesa. Isso é algo muito importante para a gente entender, né? Tem a ver com as elites, tem a ver com o reforço, como eu disse antes, dessas desigualdades, né? E de quem tem direito a falar e quando, quem é que fala, né? Quem é que fala, quem não fala, quem ganha esse direito. E é sobre isso, inclusive, que a gente vai falar no nosso próximo encontro, um pouquinho, né? Quando a gente fala sobre a mídia, né? Quem fala, quem chega lá, o que é relevante para aparecer ali. Então, eu encerro a nossa conversa aqui, vou dar uma olhada nos comentários para ver o que está rolando. E não sei se vocês têm algum comentário a fazer. Pessoal comentando sobre a Cíntia Chagas. Eu achei que ela era maior lá no YouTube. Que bom. Isso, Rodrigo falando que o Temer fez uma citação em latim na fatídica carta. Ele fez logo no começo, né? Aquela, não sei o que lá, as palavras voam, não, as cartas voam, era uma coisa assim, eu já me esqueci. Se eu que sou de Campinas já fui muito zoada por falar o R puxado, fico pensando quanto outras pessoas com sotaques diferentes sofrem preconceitos e estigmas. E em estando em diferentes camadas da população, o quanto vai se agravando isso, porque outros códigos vão se unindo a este de língua.
as roupas que se usa, a maneira, os jeitos, né, os gestos, tem um monte de coisa que vai sendo decodificada como essa pessoa passa, essa pessoa não passa, né? Quando fiz a coleta de dados do meu trabalho, a Rosa identificava a variação do subjuntivo na fala de algumas pessoas, elas negavam. Ai, que bom, Rosa, que exemplo ótimo, adorei. É isso, é muito interessante. Elas mesmas, não, eu, de jeito nenhum. Bem interessante, quando a gente confronta o falante com essas variações, a pessoa tende a negar que usou, porque acha que é errado. Exatamente, por conta desse entendimento, dessa coisa aí que não existe. E afirmam apaixonadamente que a língua não pode mudar, que é assim. Pois é, Karenina, isso é um problema. Mara, uma grande participante da Jana Academy, hein, Mara? A norma padrão não consegue registrar as verdadeiras ações da sociedade, portanto, ela não serve para registrar a transformação histórica. É isso, não registra porque ninguém usa, né? Não usa, a gente não usa, né? Meu sonho é ver o Emicida como um membro da ABL no futuro. Pois é, Conceição Evaristo, sabe? Cadê ela lá, né? Também. Enquanto professora, penso como lidar com o ensino da norma padrão em sala de aula, pois existe essa ideia de que a língua que é ensinada na escola. Eu acho que é um grande desafio, né? Porque, inevitavelmente, essa norma padrão, ela é exigida, né? Mas, em contrapartida, você pode ir criando conteúdos em que você vai trazer as variedades e apontá-las não como erro, né? Eu dava aula num cursinho, eu falava bastante disso com os alunos, né? Enfim, alunos mais velhos tinham uma maturidade, mas às vezes puxar exemplos da sala, puxar a própria ideia dessa coisa do saber ou não saber a língua, né? Então, tipo, às vezes os alunos se zoam entre si, de repente puxar daí mesmo para cativar o aluno, é da história deles, né? Ah, tá bom, você tá zoando ele porque diz que ele tá falando assim, mas você também fala assim em algumas ocasiões. E vocês estão falando que isso é não saber português, mas não é a língua que vocês estão usando, então isso que vocês estão falando não é mais português. Então, eu acho que começar a partir do cotidiano deles a olhar para essas questões pode ser muito interessante, sabe? E aí começar a olhar. É possível trazer, por exemplo, sei lá, você traz lá um texto do Camões, que todo mundo fala, Camões, nananã, e o Camões, ele faz essa coisa flecha, por exemplo. Então, eu acho é um ótimo exemplo dessa relação flecha-frecha. Tem um texto, Silvia, se você quiser, você me escreve um e-mail, por favor, me pedindo um texto da Carmen. É só porque eu vou esquecer, tá? Eu vou viajar amanhã, vou passar 2 semanas fora, as nossas aulas, elas vão continuar acontecendo, evidente, mas eu não vou estar em casa nesse computador, então talvez eu não tenha de imediato para te passar, mas eu tenho um texto de uma pesquisadora que ela vai olhar o português ao longo da história, e é super interessante, porque é um exemplo que eu sempre uso. Planeta, por exemplo, que é masculino, né? O planeta hoje já foi a planeta, em português. E olhar para essas mudanças, quando ela vai fazendo meio que um catálogo de palavras, sabe? De coisas que eram de um jeito e mudaram, e ela traz exemplos de literatura. Eu acho ótimo, porque se a literatura é o lugar em que a gramática supostamente se espelha, os gramáticos se espelham nesses autores consagrados para produzir aquelas regras, o que vai acontecer é que quando você mostra esses outros textos de outros tempos, você quebra um pouco essa ideia de que essa norma culta, essa norma padrão, né? Vamos chamar aqui da maneira mais usada na linguística, essa norma padrão, ela está em desacordo com o entendimento de uma língua que é heterogênea. Ela vai explicar a língua de uma maneira muito simplificada, né? É uma forma só. Então, eu acho que esse é o exercício, de mostrar para os alunos o tempo todo que a língua é heterogênea. Eu estou vendo que todo mundo quer esse texto. Ela é ótima, eu adoro esse texto da Carmen. É um texto assim, sei lá, mudanças tal, e aí tem lá, ela vai dando os exemplos e trazendo uma série de palavras. Então, é um pouco assim esse texto dela. Ela está catalogando mesmo. Então, eu vou disponibilizar, tá? Vai sair amanhã de manhã para vocês. Eu vou incluir a bibliografia. Deixa eu anotar aqui para não esquecer. Muito bem. Então, eu compartilho com todo mundo. É um texto interessante. Então, eu não sei se respondi sua pergunta, Silvia, mas eu acho que isso pode ajudar. Rosa, Machado de Assis usou consertar num texto que era de consertar com S, ele usou com C, e os gramáticos rebolam para justificar que ele estava consertando porque estava harmonizando. Eu adoro isso. Eu acho que a história mais recente com relação a o que fazer, né, o revisor, o que faz uma revisora
que está olhando para um texto antigo em que o Machado, entre aspas, errou, né? Porque a gente teve Carolina Maria de Jesus, tem edições novas aí dos seus textos, lançados agora recentemente, e que deram o quiprocó. Conceição Evaristo era, inclusive, a organizadora de tudo, a curadora, não sei exatamente qual é o nome disso, me desculpem, mas foi um quiprocó. Inclusive, um jornalista me escreveu, queria falar comigo, falamos durante meia hora, uma hora, porque queria entender, nossa, e agora o que fazer? Mas ela está falando errado. Mas, meu amor, que língua é essa? De que língua você está falando? Mas isso vai dificultar o entendimento das pessoas. Vai dificultar o entendimento de quê? O entendimento que você quer dar para as coisas que ela escreveu? Não estou entendendo, né? Então, isso é uma coisa bem interessante. Me lembro de ter ido mais pequena em Dom Casmurro, amei. É ótimo, gente, olhar para isso tudo. Então, é um exercício a gente olhar para esses textos todos, sabe? Os diferentes portugueses que aparecem aí. Gostaram? Tudo bem com vocês? Sobreviveram? Ai, Mara, que bom ver sua carinha aí. A Mara, ela participou de um curso meu de escrita e ela escreveu um texto muitíssimo legal no nosso curso. Foi bacana demais. Não me esqueço. Muito bem, gente. Eu vou agradecer e vou parar de gravar para você aí do outro lado também não ficar cheio de oi, gente, oi, gente. Mas eu quero agradecer, aproveitar para agradecer a você que está me assistindo depois. Espero que tenha feito sentido por aí também. Vocês podem deixar perguntas, claro, comentários nos comentários dos vídeos. Vocês que já me assistiram, caso vocês queiram comentar lá coisas também, vocês podem, tá? Mara, são muitas pessoas, por isso que eu não deixo o microfone aberto. Até comentei isso na semana passada, mas o chat super livre e disponível para a gente bater esse papo. É um acordo que eu faço com vocês, porque eu tô sozinha, e é pouco tempo, tá? Então, um beijo para quem está aí do outro lado. Eu vou parar de gravar. Espero que você tenha gostado, achado dinâmica aí a gravação, né?